Velho Testamento, lição número 11. Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Bem-vindo para mais um programa Encontro com a Palavra, um estudo especial através de toda a Palavra de Deus. Como continuamos nossa pesquisa no Antigo Testamento, estamos vindo para o livro de Êxodo pela segunda vez. Tendo colocado o livro de Êxodo em perspectiva histórica, eu gostaria de vir para o que é talvez o coração da mensagem do livro de Êxodo. Vamos focalizar nossa atenção para várias coisas. Por exemplo, focalizamos o povo de Deus. O único povo que tem tido desenvolvimento como uma nação sem igual, através da qual Deus virá para o mundo. Outra coisa a prender nossa atenção é o grande problema da escravidão. A palavra Êxodos significa saída. A mensagem do livro de Êxodo é exatamente esta. Como sair desta escravidão? Esta escravidão é, primeiro de tudo, uma real escravidão. E a história da libertação deste povo é um dos maiores milagres da Bíblia. Isto é uma história real. Isto é história. Na verdade, este é um dos maiores milagres já acontecidos na face da Terra. Em algum lugar, entre 2 a 3 milhões de pessoas foram libertadas da escravidão. No livro de Êxodo você não somente tem a história de um povo e seus problemas, mas você tem o profeta Moisés. Este homem encabeça toda essa história de libertação desse povo. Eu acredito, sem nenhuma reserva, que Moisés é um dos grandes homens de Deus nas Escrituras. Você pode apreciar a grandiosidade desse homem Moisés, pensando sobre sua contribuição para o trabalho de Deus. Abraão gerou o povo de Deus e, como temos visto antes, Jacó nomeou-lhes e José salvou-lhes. Mas Moisés, pense no que Moisés fez pelo povo de Deus. O livro de Êxodo é o que registra essa história. Primeiro de tudo, Moisés deu a este escravizado povo o que escravos mais querem: liberdade. Muitos de nós não sabemos o que é ser um escravo ou ser pessoas sem liberdade. Existem muitas pessoas nas prisões e que não são livres. Quando pessoas estão presas, há algo que lhes consome, que lhes possui completamente. É o desejo de serem livres. Moisés deu àqueles escravos o que eles mais queriam, a sua liberdade. Então Moisés deu-lhes o que pessoas recém-emancipadas precisam mais do que qualquer outra coisa no mundo: governo e lei. E foi exatamente Moisés quem deu-lhes lei e governo. E no reino espiritual, Moisés deu ao povo de Deus duas coisas de valor inestimável. Ele deu a eles a palavra de Deus e como adorar a Deus. Pense um minuto sobre isso. Os primeiros 5 livros da Bíblia são chamados de os livros da lei. Moisés recebeu os 5 primeiros livros da Bíblia no Monte Sinai. Ele esteve no Monte Sinai várias vezes. Em resposta à sua oração em jejum, Deus deu-lhe Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Há aproximadamente 500 leis nestes 5 livros da Bíblia. Existe também muita história. Há ainda nesses 5 livros o que é chamado de a Lei de Deus, a Lei de Moisés ou a Palavra de Deus. E é exatamente essa Palavra de Deus que nos mostra como deveríamos viver. O homem não viverá só de pão, mas de toda a Palavra de Deus. Esse é o propósito desta lei. Os primeiros 5 livros da Bíblia são a base, a estrutura da Bíblia, porque eles nos dão a pura Palavra de Deus. Esta é a palavra que o profeta pregou. Esta é a palavra na qual, nos livros históricos, eles certas vezes obedeciam e outras vezes desobedeciam. Elas são algumas vezes exemplo e outras vezes advertência para você e para mim. A palavra de Deus, a pura palavra de Deus, está nos 5 primeiros livros da Bíblia.
E estes livros vieram através de Moisés. Se considerarmos a contribuição de Moisés e o que ele fez pelo povo de Deus, poderíamos dizer que Moisés deu ao povo de Deus a palavra de Deus. Que maior contribuição poderia alguém fazer para o povo de Deus do que dar-lhes a pura palavra de Deus? Moisés também deu-lhes a adoração. A última terça parte do livro de Êxodo é como um livro das especificações. Quando as pessoas começam a ler a Bíblia, passam muito bem pelo livro de Gênesis, especialmente estudantes, mas quando chegam ao livro de Êxodo, aí existe um verdadeiro drama, a libertação do Egito. Mas até esse ponto ainda se sentem bem. O problema é a última terça parte do livro de Êxodo. Ele surge como o livro das especificações. Esta poderia não ser a leitura mais interessante do mundo, principalmente para o leigo, aquele que está começando a ler a Bíblia. Isto é porque nós não entendemos que Deus deu a Moisés uma revelação através da sua pura palavra. Deus quis mostrar a Moisés como pessoas pecadoras podem se aproximar de um Deus santo, se aproximar para a salvação, para a direção e também para a comunicação. No livro de Êxodo, Deus mostra-nos como Ele nos salva da escravidão e da tirania do pecado. No livro de Êxodo, especialmente na última terça parte, o Senhor nos mostra um dos grandes propósitos da salvação, que é a adoração a Ele. Deus quer nos conhecer e quer que o conheçamos de verdade. O Senhor nos convida para nos achegarmos a Ele, termos um relacionamento com Ele e o adorarmos. Nós precisamos ser instruídos em adoração. A verdade é que não sabemos como adorá-lo. Os apóstolos vieram para Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Eles não sabiam como orar. Muitas pessoas não sabem como orar e nem como fazer para adorar a Deus. Nas formas de adoração que nós temos em nossas igrejas hoje, especialmente igrejas que chamamos litúrgicas, o ministro tem suas costas voltadas para o povo, com sua face para o altar, a maioria do tempo. Essas igrejas e sinagogas na fé judia têm suas raízes em termos de formas de adoração, como na pequena tenda de adoração que Deus instruiu Moisés a construir. Nós olharemos esta tenda de adoração com maiores detalhes quando chegarmos ao livro de Levíticos. Se você visse esta pequena tenda de adoração, a acharia parecida com uma tenda de circo. Isso provavelmente não impressionaria muito você, já que essa tenda também era muito colorida. Tudo nessa pequena tenda de adoração tinha um grande significado, e isto é um grande quadro retratando o Senhor Jesus. Nós veremos isto quando chegarmos e olharmos bem de perto esta tenda de adoração. O fato é que tudo isso nos mostra a tremenda contribuição que Moisés deu para o povo de Deus. Ele deu-nos a palavra de Deus, ele mostrou-nos como viver, e ele deu-nos a adoração. Aliás, Moisés mostrou-nos como adorar de verdade. Desta forma, grande foi a contribuição de Moisés. E você mesmo ser liberto do poder do pecado é, sem dúvida, a maior experiência de sua vida. A segunda maior experiência na vida é se tornar um libertador para outros. Se tornar o agente ou o instrumento através do qual outras pessoas serão libertas. O livro de Êxodo ilustra essa libertação ou salvação. Moisés ilustra o que é envolvido para ser o libertador. Eu olho para a vida de Moisés desse modo. O grande evangelista Moody disse: Moisés viveu 120 anos e ele viveu esses 120 anos em 3 períodos de 40 anos cada. Em cada um desses 40 anos de sua vida, Deus ensinou Moisés uma lição. Cada lição levou-lhe 40 anos para aprender. Nos primeiros 40 anos da vida de Moisés, de acordo com Moody, Deus ensinou Moisés a seguinte lição: Moisés, você é ninguém. Isto levou 40 anos para ensinar-lhe que, Moisés, você é ninguém. Através das circunstâncias de sua vida, ele foi criado no palácio de Faraó. E este pode ter sido o porquê de ele ter sido levantado no palácio de Faraó. Ele pensou que era alguém importante. Mas, por volta dos seus 40 anos, Deus aparentemente o convenceu de que ele era ninguém. E de acordo com Moody, antes de tudo ele tinha que aprender que era ninguém. Só aí poderia vir a ser um libertador. A segunda lição que Deus ensinou a Moisés aconteceu no segundo período de 40 anos de sua vida. A lição foi: Moisés, você é alguém.
Deus levou 40 anos para ensinar a Moisés a segunda lição. Moisés, você é alguém porque eu tenho escolhido você. E no final de seu segundo período de 40 anos, Moisés saiu e olhou o sofrimento dos escravos hebreus, sabendo agora que ele também era um escravo hebreu. E diz a Bíblia que ele se preocupou, teve compaixão e sentiu profundamente o sofrimento de seu povo. Eu tenho ouvido Charles Colson, o presidente do Ministério Fraternidade Internacional de Assistência aos Condenados nas Prisões. Charles diz que não poderia ter compaixão pelos prisioneiros, particularmente pelos prisioneiros hoje, se ele mesmo um dia não tivesse sido um prisioneiro. Ele poderia nem ter sua grande compaixão e amor por aqueles que estão nas prisões. Isto aconteceu porque ele foi preso um dia e experimentou a indignidade e o sofrimento que os prisioneiros atravessam. Através desta experiência, nasceu a sua compaixão e o seu interesse por pessoas que estão atrás das grades. A mesma coisa aconteceu com Moisés. Ele provavelmente olhou aqueles escravos hebreus muitas vezes e não sentiu nada, mas após a sua experiência, ele percebeu que também era um deles. Isto fez a grande diferença. Na verdade, teve tão grande efeito sobre Moisés que quando ele viu o sofrimento de seu povo, ele se enfureceu e matou um oficial egípcio. Isto é quase como que se Deus viesse para ele nesse ponto e falasse: não, Moisés, esse não é o caminho para você conseguir fazer esse trabalho. Agora a sua pintura estará sendo posta em toda a árvore do Egito. Você estará sendo o inimigo número 1 do público. Você nunca vai conseguir libertar ninguém por esse caminho, Moisés. Você precisa ir para um seminário por 40 anos e pensar sobre isso. Então Deus levou Moisés para o deserto. Por 40 anos Moisés esteve no seminário de Deus. Durante aqueles 40 anos inteiros, Deus consumiu Moisés com um assunto: a escravidão de seu povo e como eles conquistariam a liberdade. No final do segundo período de 40 anos de sua vida, Moisés teve uma grande experiência. Ele estava na parte de trás do deserto e um arbusto de sarça começou a arder em chamas. Isso não seria algo tão anormal lá, naquele local, mas geralmente em 5 segundos o arbusto de sarça estaria totalmente consumido. 5 segundos. Desta vez, porém, estava acontecendo algo incrível. A sarça não era consumida. Somente continuava ardendo em chamas. Então Moisés se virou para ver melhor. Deixe-me ler sobre isto em Êxodo capítulo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá. Tira os teus sapatos. Tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo. Moisés tinha ido para o seminário por 40 anos e esta foi a sua graduação. Agora ele estava formado do seminário. Na sarça ardente, isto foi o que Deus disse: Moisés, você tem visto o problema, e isto é o recomendável.
Muitas pessoas não têm jamais visto o problema. Se não entrarmos nas prisões, nos hospitais ou nos hospícios, poderemos jamais ver os problemas, porque muitas vezes os problemas são institucionalizados nos dias de hoje. Eles estão fora de nossa visão, fora de nossa mente. Assim, muitas pessoas nunca veem o problema. E Deus disse para Moisés: Moisés, você tem visto o problema e isto é recomendável. E Moisés, você sente alguma coisa, você sente compaixão, e isto é uma grande coisa. Você quer fazer alguma coisa, e isto é bom. Mas Moisés, a importante coisa não é só ver isto, não é só ter preocupação e também não é só querer fazer algo. O mais importante é isto, Moisés. Eu tenho visto aquele problema e eu me preocupo com aquelas pessoas. Eu tenho compaixão e eu quero fazer algo e eu vim para fazer alguma coisa. Nesse ponto você poderia pensar que Moisés teria dito: Oh, mas isso é bom demais, eu volto depois para cuidar das minhas ovelhas. Entretanto, Deus disse-lhe: Vem comigo, Moisés, e eu estarei enviando você a Faraó, e assim você será o libertador deste povo. E Deus está agora tentando convencer-lhe ao final desta lição que, Moisés, você é alguém. Nos primeiros 40 anos, Deus ensinou-lhe que ele era ninguém. No segundo período de 40 anos, Deus ensinou-lhe que ele era alguém. Neste ponto, Deus estará ensinando a Moisés a próxima lição. Nós chamamos isto de humildade. Mas, afinal de contas, o que é humildade? Essa é a coisa mais difícil para se definir. Eu acredito que poderíamos dizer que o que Deus quis produzir em Moisés para que ele pudesse ser o libertador de seu povo foi humildade. Um outro caminho para se falar a mesma coisa seria dizer que, para Moisés ser o grande libertador através do qual o povo de Israel seria liberto do Egito e de Faraó, Deus teve que ensinar-lhe: Moisés, você é ninguém. Porque, Moisés, se você realmente sabe que você é ninguém, então você é alguém. E dessa maneira eu posso mostrar a você o que eu posso fazer com alguém que tem aprendido que ele é ninguém. Você já desejou saber por que Moisés fez aquela pergunta? Quem sou eu? Pense sobre isso por um minuto. Quem era Moisés? Se você estivesse enviando alguém para libertar aquelas pessoas, você enviaria Moisés? Primeiro de tudo, ele era um assassino. Teria você enviado um assassino, inimigo público número 1, de volta para o Egito? Não é interessante que 3 grandes homens que Deus usou eram assassinos? Paulo foi um assassino. Davi foi um assassino e Moisés foi um assassino. E ainda assim, Deus usou aqueles homens. Teria você escolhido um assassino? Estava óbvio agora que Moisés era um hebreu. Você leu no livro de Gênesis que os egípcios não tinham nada com os hebreus. Preconceito é um problema tão antigo quanto a humanidade. Os egípcios nem comiam com os hebreus. Teria você enviado um hebreu? E o livro de Gênesis nos diz que uma coisa que era uma abominação para um egípcio mais do que hebreus era um pastor de ovelhas. Eles odiavam pastores. Eles tinham algo contra os pastores porque eles só tinham um gado e, além de tudo, adoravam as vacas. Então eles odiavam as ovelhas e os pastores de ovelhas. Foi aí que Deus disse a Moisés: O que é isso em tuas mãos? E Moisés respondeu: Uma vara de pastor. E Deus falou: Então ande com a vara em volta de Faraó. Faça com que ele a veja e ficará enfurecido. Deixe ele saber que você é um pastor de ovelhas. Assim vimos que ele era um hebreu, era um assassino, era um pastor de ovelhas e um ingrato filho adotado que gastou 40 anos no palácio de Faraó e mostrou sua gratidão, vamos dizer, matando um oficial egípcio. Ele era realmente qualificado para ser o libertador escolhido por Deus? Parece que qualquer pessoa responderia: não, definitivamente ele não é qualificado. Escolhendo os homens certos para importantes trabalhos é que fazem um presidente ser um sucesso ou um fracasso total. Muitos presidentes têm tido sucesso e muitos têm sido um verdadeiro fracasso, porque não têm tido a habilidade para escolher o homem certo. Quando um presidente tenta selecionar homens para fazerem um trabalho para ele, tenta conseguir os mais qualificados. Na Bíblia você vê Deus chamando pessoas como Moisés para fazer importantes coisas, como libertar o seu povo da escravidão do Egito. Somente e quase sempre parece que Deus tenta escolher o homem que é menos qualificado.
Se um homem realmente acredita que não é qualificado e acredita que somente Deus pode libertar, então este só poderia ser o homem que Deus quer usar para provocar o grande milagre da libertação. Quando você considera o chamado e o comissionamento de Moisés, você pode ver esta verdade ilustrada muito claramente. Se vamos ser usados por Deus para libertar pessoas hoje, se gostaríamos de ver um amigo ou um querido nosso ser liberto da escravidão do pecado, talvez pessoas que sabemos serem escravas do pecado, se gostaríamos de ser o veículo de sua libertação, jamais esqueça isto. Não somos nós que os libertaremos. Somente Deus pode libertar. Eu lembro que um professor disse para mim quando estava no seminário: quando você tentar levar uma pessoa para Cristo, quando você tentar levar alguém para a experiência da salvação, nunca esqueça isto. Sem o Espírito Santo você estará tentando o impossível. Realmente isso é absolutamente impossível. Somente Deus pode libertar. Se Deus está chamando você para ser um libertador, da mesma maneira como ele chamou Moisés para ser um libertador, é óbvio que ele deverá produzir humildade em você. Eu penso que uma boa definição de humildade é entender quem vai executar esse milagre. Eu nunca tinha entendido isto, mas a Bíblia ensina esta verdade de capa a capa. Esse é o plano de Deus, usar o seu poder em seu povo para realizar seu propósito de acordo com seu plano. Deixe eu repetir essa verdade. Este é o plano de Deus, usar o seu poder no seu povo para realizar seu propósito de acordo com seu plano. Jesus deu-nos um grande exemplo quando ele saiu para o jardim com seus discípulos. O mestre ilustrou esse processo com uma grande videira que tem seus ramos, e esses ramos produzem frutos. Há pouco Jesus tinha estado no quarto superior com seus discípulos e lá, de certo modo, ele falou para aqueles homens: esse é o plano de Deus para usar o seu poder nas pessoas de Deus para realizar seu propósito de acordo com seu plano. Ele disse para eles: vocês têm sido fascinados com as obras que têm me visto fazer e com as palavras que têm me ouvido falar. Mas agora deixe-me falar sobre o meu trabalho e minhas palavras. Meu trabalho e minhas palavras são um transbordamento de meu relacionamento com meu Pai. Eu e meu Pai somos um. Então todas as obras que eu fiz e todas as palavras que eu falei são o resultado do fato que eu e o Pai somos um. Dessa forma aprendemos que os frutos não crescem na videira, eles crescem nos ramos que estão ligados à videira. Nesta ilustração, Jesus é uma videira procurando por ramos. No livro de Êxodo, isto é o que Deus é. Ele é uma videira procurando por ramos. Deus não trabalhará sem um instrumento. Então Deus deverá encontrar o seu Moisés. E quando ele encontra, chama e comissiona o seu Moisés, tem também de convencer-lhe. Tem que dizer-lhe: Moisés, você é ninguém. Não é você que vai fazer isso. Quando você entender isto, Moisés, então você será alguém que eu poderei usar. Através de você eu poderei trabalhar. E você vai descobrir os grandes milagres que eu poderei fazer através de alguém que aprendeu que ele é um ninguém. Este é todo o tempo que nós temos por hoje. Por favor, una-se a nós no próximo programa e convide um amigo para ouvir com você esta maravilhosa história de Êxodo que vamos continuar a estudar. E lembre-se disso, hein? Este é o plano de Deus, usar o seu poder em seu povo para realizar seu propósito de acordo com seu plano. Até o nosso próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui.